Ele é advogado formado pela Faculdade de Direito de Osasco, com pós-graduação em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária. Em 2008, fundou a Associação Brasileira de Contribuintes. Depois, filiou-se ao PV, onde atuou como secretário na área jurídica. Mudou-se para o PHS em 2011, quando assumiu a presidência municipal da Legenda. E em 2012 foi eleito vereador em São Paulo. O Arena Livre tem o prazer em receber Laércio Benco, secretário estadual de Turismo. Vamos conversar sobre o novo impulso que o setor ganha no estado com a criação dos municípios de interesse turístico. Comigo na bancada, os deputados Júnior Aprilante, do PSB, Sebastião Santos, do PRB e Clélia Gomes, do PHS. Muito bem-vindos, deputado, deputada. Prazer recebê-los na bancada do Arena Livre. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, secretário. Porque o estado de São Paulo é hoje um dos mais estratégicos para o investimento no turismo e o que vem a ser essa chamada, esse congraçamento de novos municípios de interesse turístico, além das 70 instâncias, mais 140 municípios. Olha, já que você usou a palavra, em primeiro lugar, eu cumprimento a todos. Em primeiro lugar, é importante, você usou a palavra estratégico, eu diria que São Paulo é o único estado que tem uma estratégia, uma política de estado para o turismo. Nós temos aqui 70 instâncias turísticas, esse ano estão sendo criados mais 140 municípios de interesse turístico, com recursos da ordem de R$400 milhões por ano, onde este investimento, após que a cidade se torne instância ou município de interesse turístico, a cidade pode fazer um planejamento de longo prazo, ou seja, ela conta com dinheiro esse ano e sabe que pode contar com o mesmo recurso, com correção, para os anos seguintes. Isso permite fazer uma obra com algumas fases, isso permite fazer um planejamento estratégico para o crescimento e desenvolvimento do turismo. Nos outros estados não há essa política permanente, Sim. Muito menos no Ministério do Turismo. Todos os anos você tem que se cadastrar no sistema e pedir recursos para um projeto pontual. Então é muito importante a gente frisar esse legado que o governo do estado deixa junto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em se criar 140 municípios que poderão de forma permanente para as próximas gerações receber recursos e com um planejamento a longo prazo, que é o que mais importante, é o que mais falta em termos de políticas públicas, um planejamento permanente e constante, porque, repito, é um recurso oriundo da Lei 1261 de 2015, que é uma lei complementar, ou seja, ela tem caráter constitucional. Ela tem um status constitucional de Constituição do Estado de São Paulo. Então, ela não pode ser alterada de forma tão fácil. Então, foi um trabalho brilhante realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que tenho certeza que essa legislatura, que vai de 2015 a 2019, ficará nos anais aí daqueles que tiverem emprego daqui 20, 30 anos, terão que se lembrar desses deputados que participaram desse processo. Não seja por falta de belezas naturais, senhores deputados, a gente tem aqui no telão imagens paulistas recolhidas, inclusive no site da Secretaria de Turismo. Mas eu tenho que perguntar, deputada Clélia Gomes, num momento desse tão difícil, né, para os municípios, o que significa ali um recurso carimbado. Vamos abrir a Arena Livre com a senhora, deputada. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Na Arena Livre, né? Isso. É dizer que, imagina hoje que você vai nas cidades, né? E ela não tem uma frente de trabalho que realmente traga benefícios para essa cidade, que traga renda para elas, né? Então, esse dinheiro, ele traz a expectativa de trabalho lá na frente, né? E um trabalho real. Ele vai estar trabalhando realmente, fazendo um trabalho para que a cidade se desenvolva, para que a cidade mostre realmente o que ela faz de tão importante. Sua questão para o secretário. Vamos lá mostrar exatamente como é que isso vai funcionar, né? Os repasses, isso que é importante falar. A operacionalidade do sistema. Por favor. Como vai? O diálogo está feito aqui. A senhora já fez sua exposição. Agora vamos perguntar ao secretário, vamos aproveitar aqui a expertise dele, né? Eu andei um pouco nas cidades e você acha que em quanto tempo tudo isso vai estar dando retorno realmente para as cidades? Olha, é um projeto de lei, deputada Clélia, que começou a ser gestado aqui há muito tempo na Assembleia Legislativa, a senhora bem sabe, já em 2015 começou esse trabalho,
E agora isso surtirá efeito já para este ano. Temos 20 municípios já criados, né? Esses 20 municípios poderão assinar convênios a partir desse ano. E tenho certeza que com esse passo importante que a Assembleia Legislativa deu, aliás, eu fui parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo, um parlamento quase tão importante quanto a Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu nunca vi durante 4 anos um desprendimento e um espírito público tão grande como vi agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde todos os deputados definiram por fazer a assinatura coletiva desses projetos de lei. Isso vai facilitar muito o trâmite. Nós temos já, então, de um universo de 140, 20 municípios criados, faltando 120 municípios para serem criados, mas com esse pontapé inicial, alguns que falavam que isso é um sonho, que não existiria, isso será uma realidade, já é uma realidade. Em breve, muito breve, ainda no primeiro semestre, teremos assinaturas de convênios, onde os municípios poderão efetivamente mostrar os convênios que serão assinados e o dinheiro já está empenhado, já ficará empenhado para se fazer uma licitação na cidade. Então, respondendo objetivamente a pergunta da deputada Clélia, isso é para já. O trabalho todo já foi feito, o plantio, o adubo da terra, o arado, a manutenção e agora a colheita será feita nesse momento. Sim. Jundiaí, deixa eu até colocar aqui, olha a satisfação do deputado Júnior Aprilante, que chegou agora, esse ano 2017, para essa Casa de Leis e já vê a cidade de Jundiaí lá relacionada entre os 140 MITs. Fale da sua satisfação, deputado. Bom, e sua primeira pergunta ao nosso secretário. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui novamente com vocês. Obrigado, Jorge. É um prazer imenso receber a nossa casa, né, Sebastião, Clélia, o nosso secretário de Estado, Laércio Benco. Inclusive, tive com o Laércio há pouco tempo atrás na secretaria, fui muito bem atendido e aproveito a ocasião para agradecer o secretário que sempre atende bem os deputados e é um reconhecimento dessa casa, de todos os deputados, que o Benco é um secretário muito atuante e que respeita muito a nossa Assembleia Legislativa. E eu queria começar agradecendo por Jundiaí ter sido contemplada, né, o primeiro projeto de lei que virou lei, são 14 municípios e Jundiaí está contemplada. Eu queria um pouquinho esclarecer, inclusive para a população que nos assiste, qual a diferença do município, da cidade de instância turística para o município que é classificado de interesse turístico? É só o valor? Como que é essa diferenciação? Queria que explicasse um pouquinho para mim e para a população que está assistindo a gente. Olha, essa lei, a Lei 1261, ela criou uma inovação e além de criar um legado permanente, como disse, que permite um planejamento a longo prazo, ela cria outra coisa importantíssima, que é uma concorrência permanente entre os municípios. Uma boa concorrência, diga-se de passagem. Então nós temos de um fundo municipal de turismo, que é aportado pelo governo do estado de São Paulo, da ordem de aproximadamente 400 milhões, 80% são distribuídos entre as estâncias turísticas, que, fazendo uma comparação, seria como a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos Santos, que recebe, e essa divisão entre as 70 estâncias turísticas é feita proporcionalmente à sua arrecadação. Então, temos Santos, que é a maior estância turística, que recebe recursos da ordem de 35 milhões, e Caconde, que é uma das menores, que recebe recursos da ordem de 1.900.000 por ano. 20% do fundo será distribuído entre os 140 municípios de interesse turístico. Para esse ano, um recurso previsto de R$550 mil para cada cidade. De 550 mil? 550 mil reais, de forma linear. Então, os 140 municípios que serão criados ainda esse ano, cada qual receberá R$550 mil já para 2017. Esse dinheiro já está no orçamento de 2017. Então, Jundiaí, por exemplo, assim que houver a sanção do governador, pode imediatamente apresentar um projeto de um convênio, um pedido de convênio para assinar, e esse convênio será liberado ainda esse ano. Então, nós temos esses 140 municípios como uma série B, onde há o ranqueamento. A partir de 2018, as 70 instâncias turísticas serão avaliadas pela Secretaria do Turismo, de tal sorte que as 3 que tiverem uma pior avaliação serão rebaixadas para a categoria de município de interesse turístico.
e os três melhores municípios de interesse turístico tornar-se-ão instância turística. E os demais municípios, dos 645 municípios do estado de São Paulo, poderão também pleitear uma das 3 vagas que surgirão entre os municípios de interesse turístico, porque os 3 últimos perderão essa condição, exatamente para que ninguém durma em berço esplêndido, para que não ache que esse é um recurso que vai ficar lá o resto da vida sem se fazer nada. Haverá uma meritocracia, que é a grande palavra de ordem do momento, ou seja, aquela gestão, aquele prefeito, aquele Conselho Municipal de Turismo que não souber gerir bem o recurso, perderá. Deputado Sebastião Santos, que dialoga muito bem com as redes sociais, diga-se de passagem. Sua pergunta, aliás, um batalhador pelos municípios de interesse turístico, um dos primeiros a trazer esse tema para essa casa. Não é, deputado? Bom, Jorge, é um prazer estar novamente aqui. Clélia, nossa deputada querida, nosso querido deputado. Secretário, são 6 anos que a lei começou a caminhar nessa casa, até hoje vermos a realidade da execução de uma lei, do cumprimento de uma lei. E quando vemos esses 20 municípios que já foram votados, como aqui nós temos, né, Brodowski, Monte Alto, Rifaina, Rubinéia, Sabino, Pedreira, Jundiaí, Espírito Santo do Pinhal, Tatuí, Piedade, Tapiraí, Santa Isabel, Martinópolis, Buritama, Agudos, Barretos, Guararema, Iacanga, Sales, Santo Antônio da Alegria. 20 municípios, mas nós sabemos que muitos são os outros municípios que também tiveram conhecimento da lei, de todo o trabalho da Assembleia. Houve muitas audiências públicas, eu mesmo, o interior, nós corremos o interior para divulgar que havia uma novidade, que eles poderiam participar. Mesmo assim, nós vemos que a Secretaria, com tudo o que ela pôde disponibilizar, os seus assessores, a quem eu quero agradecer, deixar um abraço carinhoso para todos, porque eles fazem um trabalho excelente. Eu sei que a Secretaria ela é uma Secretaria muito enxuta, mas que resolve de forma técnica, olha, de forma especial, para cada item que chega até lá. E a gente sabe que o nosso anseio, o anseio do governador Geraldo Alckmin, era hoje não ter apenas 20, mas ter 140 já pronta e com outras 300 já atrás, já tudo já preteando. E nós não temos isso. Qual que seria, uma forma de ver, já que o senhor tem saído a campo, o senhor tem ido lá, feito reuniões todo dia praticamente, o senhor está num lugar, conversando com os municípios, conversando com o pessoal do Contur, com os secretários, com os diretores, coordenadores de turismo. O que o senhor atribui essa falta, já que tem recurso envolvido e a maior necessidade dos municípios pequenos, principalmente, é recurso. Sim. Qual que é a falta maior que o senhor vê hoje para que esses municípios possam sair do imobilismo, né? Se agregar também aos 20 que fizeram a lição de casa? Olha, deputado, é muito importante a sua pergunta. Aliás, antes de respondê-lo, quero fazer o registro aqui. Não é brincadeira, isso é um fato real. Tenho encontrado mais com o deputado do que com a minha esposa e com meus filhos recentemente. A gente anda muito o Estado e esse batalhador, o deputado Sebastião, tem estado em todos os cantos do Estado de São Paulo. Essa questão, deputado, é o momento certo agora. Por quê? Na lei complementar, que foi criada aqui pela Assembleia, ela previa os recursos distribuídos a partir de 2017. Ele previa a obrigatoriedade da previsão orçamentária neste ano, em 2017. Poderia haver uma agilidade maior no ano passado. No ano passado, os municípios poderiam ter feito um pouco mais a sua lição de casa, no sentido de formação dos seus planos diretores de turismo, no sentido de criação do Conselho Municipal de Turismo, que são requisitos básicos. Contudo, eu evoco aqui o grande filósofo Fernando Gabeira, que ele diz uma frase que é a seguinte: vamos supor que o mundo existe. Ano passado, todos nós sabemos que foi um ano de eleição, né? Onde nós tivemos mais de 70% dos prefeitos que não foram reeleitos,
ou não conseguiram fazer o sucessor. Então, houve um hiato na administração pública, de uma forma geral, entre os municípios do estado de São Paulo. E isso foi retomado agora, graças a um trabalho que nós fizemos, indo a campo a partir de outubro para cá. Eu tenho percorrido os 4 cantos do estado de São Paulo para procurar. Eu tive muitas reuniões com prefeitos ainda eleitos que não haviam tomado posse. Cito, por exemplo, um exemplo de um grande prefeito de uma cidade que é de sua autoria, o prefeito de Itápolis, onde esse prefeito ele tomou posse em janeiro, mas em outubro ele já estava buscando saber disso, porque ele é da área do turismo, ele é professor de uma escola de aviação, que a aviação é um grande atrativo turístico. Então, prefeitos como ele, que é o prefeito Edmir de Itápolis, tem vários outros prefeitos que nos buscaram e a gente foi fazendo encontros nos 4 cantos do estado para explicar para esses prefeitos eleitos como fazer isso. E o fruto foi muito positivo, porque a partir de janeiro houve uma grande entrada de documentos na Secretaria de Planos Diretores de Turismo, conselhos municipais, documentos que comprovam a formação dos conselhos municipais de turismo. Então, por conta desse fato político, que é natural, é democrático, faz parte, graças a Deus, a eleições em nosso país, que era o que continua havendo sempre, né? Então, mas por conta deste fato, houve um hiato, houve uma paralisia temporária, mas agora está a todo vapor com o trabalho da Assembleia Legislativa, com a determinação do governador Alckmin. Tenho certeza que ainda esse ano fecharemos os 140 municípios. Sobre esse trabalho e os frutos desse trabalho, a gente vai falar mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje recebendo o secretário de Estado de Turismo, Laércio Benco. E em nossa companhia, agora na bancada, eu tenho o imenso prazer de receber aqui o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Muito bem-vindo. E a sua pergunta ao secretário, o senhor que acompanhou no bastidor aí uma parte do programa. Primeiro, cumprimentar esse grande secretário de Estado, Laércio Benco, que aí está fazendo uma revolução na área turística de São Paulo. Eu disse a ele outro dia que ele, com pouca coisa, ele faz um poeirão danado, né? Então, isso leva as pessoas a acreditarem que o investimento no turismo é melhor. Eu quero comentar o Sebastião, que é da minha região, o Sebastião Santos, deputado estadual, o Júnior, que é daqui da região de Campinas. Jundiaí. Né? Aglomerado urbano de Jundiaí, não confundir. O aglomerado urbano de Jundiaí, a Clélia, essa querida amiga, né? Cumprimentar a todos e dizer o seguinte. Secretário, eu estava vendo o programa um pouco antes de entrar e vendo você falar da grande dificuldade que os municípios estão tendo, né, para apresentar os projetos ou andar com os projetos corretamente. Nós temos 2 fases nisso, Jorge. Primeiro, houve alguns deputados aqui da Assembleia que fizeram cada um 150 projetos de lei para cada um dos municípios, sem nenhum documento, não respeitando. Os projetos foram arquivados, ficaram ali estancados, esperando os municípios a fazer. Aí depois começaram a se aparecer as pseudas empresas especialistas para vender o serviço, né, para poder fazer com que aquele município se tornasse instância turística. Então, até os prefeitos verem que isso não era verdadeiro, nós tivemos toda essa dificuldade. O senhor tem hoje um número de quantos projetos já com a documentação já passou pela secretaria ou já passou pelo governo, pela Procuradoria Jurídica, para que fosse para o DAD fazer a análise técnica dos projetos? Olha, deputado, agradeço a pergunta, ela é bastante importante, até para a gente deixar registrado aqui. Em primeiro lugar, é importante a gente ver algumas cidades, isso vem de acordo com a última resposta que eu disse. Em algumas cidades onde não houve uma solução de continuidade administrativa, nós recebemos projetos muito interessantes. Em homenagem ao deputado, mas em justiça também, um dos melhores, que certamente será remetido na próxima leva, é a cidade de Votuporanga, que preparou um plano diretor de turismo da melhor qualidade. Estive lá recentemente com o deputado, junto com o prefeito João Dado, e me impressionei com a qualidade não só da equipe de turismo daquela cidade,
da equipe do deputado Carlão, que em conjunto com o prefeito Dado nos encaminharam um projeto e um plano diretor de turismo feito com muita qualidade. E aí é uma coisa importante, porque realmente isso é uma coisa que eu tenho brigado bastante, deputado, sobre as consultorias. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu já peguei planos diretores, eu não durmo à noite, então eu fico lendo, né? Eu já peguei planos diretores de turismo de cidades do interior, falando da orla marítima da cidade. Então, são consultorias que, na realidade, vendem algo que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Estão pensando grande, vão levar Recorte o mar e até cole, lá. recorte e cole. Vão levar o mar até lá. É um pouco complicado isso, né? Acho que é um pouco ousado para esse momento de crise econômica. Agora, sem dúvida nenhuma, os melhores planos são feitos pelas equipes da cidade e houve vários prefeitos que fizeram, várias equipes que fizeram planos diretores com alunos de 4º ano do curso de turismologia. Primeiro porque conhece a realidade Conhece. daquele município, né? Sem dúvida, e o mais importante, deputado, é aquela questão, o plano diretor de turismo é como uma prova. O importante não é a prova, não é a nota que se tira na prova. Obviamente a nota é importante para passar de ano, para ser aprovado, mas mais importante é o conhecimento que fica no aluno. E o plano sendo feito pela equipe da cidade, o conhecimento fica dentro da equipe da cidade, o que vai permitir que, inclusive, os gastos que serão apresentados, os convênios que serão apresentados, tem que se coadunar com o plano diretor apresentado. Essa é uma primeira checagem que a Secretaria vai fazer. Então, essa é uma questão bastante importante. Nós temos essa grande preocupação em evitar e temos checado a miúde. E, respondendo à segunda questão, nós temos hoje, eu assumo aqui o compromisso, e nós devemos encaminhar ainda este semestre, preferencialmente ainda no começo de junho, em torno de 30 a 40 municípios que já estão em condições de serem aprovados pelo órgão máximo superior do Estado de São Paulo, que é o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Verdade. Olha, deputado Carlão Piantari, só para seu registro, nossa produção levantou em faculdades que têm cursos de turismo, são 99, segundo o MEC, mais 10 de hotelaria, aproximadamente 12.600 alunos pensando o turismo no estado de São Paulo, o que é excelente. Tem algumas preciosidades que você vê nos municípios. Tem um município da região ali da Ilha Solteira, que é Itapura. Aí o prefeito me vai apresentar um projeto, foi aquele pessoal que trabalha no meu gabinete que ajudaram ele a fazer, tal, porque lá tem a Casa do Imperador, é um lugar muito bonito. Um navio afundado no Tietê? Isso, um navio lá no Tietê. Então, e aí ele me mandou umas fotos de uma cachoeira. Eu falei, nunca vi essa cachoeira aqui, prefeito. Ele falou, sou eu que estou escorregando na cachoeira. Aí eu fui ver, era ele mesmo. E é no município dele, eu não conhecia. Né? Então, uns lugares maravilhosos que o Estado de São Paulo tem. Eu espero que essas instâncias, foram 20, né, Sebastião, 20 aprovados até agora. 14 mais 6. Né? Foi 14 e agora aprova hoje. Não, hoje tem. Hoje não, essa semana a gente vai ter Guararema, Sales, são alguns outros que estão bem próximo a isso. E que eles consigam fazer depois os projetos, né? E que apliquem bem o recurso, porque o turismo é o menor investimento que o município faz, com o maior retorno financeiro, né, para qualquer um dos municípios. Emprega muita mão de obra também. Muita, né? Isso aí. Deputada Clélia Gomes, a senhora queria saber o volume, né, de turismo nas cidades paulistas, é isso? A gente estava conversando aqui antes, cidade de Aparecida, você estava falando para nós que é uma das cidades que mais recebe visitantes. E esse ano nós temos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. O que você pode trazer aí para a gente, para todo o povo do estado de São Paulo? O que nós temos de novidade? Olha, deputada, realmente esse ano se comemora 300 anos da localização da imagem de Nossa Senhora Aparecida e há uma grande previsão de festejos a serem realizados pelo Santuário de Aparecida e nós esperamos um fluxo turístico, que a Secretaria de Turismo tem que estar preparada para isso, de 20 milhões de pessoas ao santuário. Isso porque não está confirmada a visita do Papa. Caso essa visita se confirme, há uma possibilidade, esse número deve aumentar. Por outro lado, é importante frisar que esse destino turístico,
ele é o segundo maior destino turístico religioso do mundo. Só perde para o próprio Vaticano. Então, por exemplo, passa mais Fátima, do que Fátima, inclusive, em Portugal. muito mais do que Fátima em Portugal. Então, é um momento importantíssimo onde nós estamos nos integrando para aproveitar esse momento junto com a Prefeitura de Aparecida, que é uma instância turística, junto com a equipe do Santuário, para que nós possamos usar esse fluxo de 20 milhões de pessoas para divulgar as instâncias turísticas de São Paulo. Nós tivemos 6 milhões de turistas em São Paulo no último ano, e nós podemos aí aproveitar muito bem esse fluxo de turismo religioso aí para divulgar as instâncias. Imagina isso, nós estamos tentando obter gratuitamente junto ao santuário, e há uma interlocução muito possível nesse sentido, para criar 70 estandes, para divulgar 70 instâncias turísticas para esses 20 milhões de pessoas que estarão lá presentes. Estarão lá, né? Deputada. E a cidade de Aparecida está preparada? Porque quando a gente fala do Vaticano, a gente sabe da preparação que tem para receber Tanto esse fluxo de turistas. tanto de turista que vai até lá. Nossa Senhora, Aparecida, né? A cidade de Aparecida está preparada para receber? Olha, nessa nova leva de grandes gestores aí, nós temos conversado muito com o prefeito Hernaldo de Aparecida. Ele está muito preocupado, está em constante diálogo, não só com a Secretaria de Turismo, como com várias outras secretarias, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Saúde. O governo do estado está participando ativamente, porque receber 20 milhões de pessoas é uma coisa muito importante, mas é louvável aqui a preocupação do prefeito Hernaldo de Aparecida e de todos os órgãos envolvidos do governo do estado para esse grande evento, que merece toda a atenção, como qualquer grande evento que receba um fluxo grande de turistas ou de pessoas, porque São Paulo recebe bem e é um estado organizado, é uma referência à organização, e continuará sendo. Deputado Júnior, só para lembrar também, as rotas que estão dispostas aqui para os caminhantes que vão para Aparecida, tem que lembrar a Rota Bandeirante, Fernão Dias, a Rota da Luz, que chega até Aparecida, tem também a Rota Franciscana, né, de Frei Galvão, e o Passos dos Jesuítas, Anchieta aqui. Ou seja, um cluster de turismo, não é só Aparecida, mas todas as cidades do entorno também podem bem receber turistas, né? Sem dúvida. Para quem gosta de fazer caminhadas, aliás, a Rota da Luz, por exemplo, foi criada e tem como madrinha a dona Lu Alckmin, né? Ela fez esse percurso pessoalmente, andou por 9 cidades, saindo de Mogi das Cruzes para chegar a Aparecida, e quem faz essa rota recebe comprovantes, recebe toda uma infraestrutura e um diploma no final da rota, tal qual Santiago de Compostela, sendo que, apesar da minha suspeição para falar, é muito mais bonito e agradável do que Santiago de Compostela, além de ser mais próximo, né? Então, quem gosta de caminhar, basta entrar no site da Secretaria de Turismo, que verá todas essas rotas disponíveis, onde você não precisa se deslocar até a Europa para fazer um passeio maravilhoso. Deputado Júnior Abelante. Dando continuidade a nosso bate-papo aqui, e também para esclarecer o telespectador, muita gente me perguntou, quando a gente aprovou o projeto de lei de Jundiaí, esse recurso, você inclusive falou de em torno de 550 mil por ano, é isso? Exato. Esse recurso vai do governo do estado para o município, e ele pode ser aplicado em que tipo de obra? É só investimentos? Verba carimbada para o turismo? Verba manutenção? O que a gente pode fazer com esse recurso? O prefeito pode fazer com esse recurso no município? O prefeito, junto com o Conselho Municipal de Turismo, ele poderá apresentar projetos de convênios para assinarmos até o limite de R$550 mil. Desses projetos de convênio, 85% fica reservado para investimento e 15% para custeio. E deverá ser demonstrado o interesse turístico nesta situação. Eu vou dar um exemplo. Na maior parte das cidades, eu não vejo o carnaval, por exemplo, como um atrativo turístico. Ele é mais um evento para a própria cidade do que para atrair turista. À exceção, por exemplo, de São Luís do Paraitinga. Que São Luís do Paraitinga é um grande evento, é um evento turístico, carnaval. Então, nós analisamos caso a caso, de acordo com a característica de cada cidade, e aí devolvo e repito a importância do plano diretor de turismo, que é o nosso guia para verificar aquilo que a cidade julga como importante.
Então, é o norte que a Secretaria monta, ou seja, o projeto de lei 1261 é muito bem feito, eu repito, esta legislatura merece todos os parabéns. E nós vamos avaliar, então, de acordo com a característica de cada cidade. Então, por exemplo, nós estamos ali em Jundiaí, não dá como não falar no circuito das frutas, não há como falar em turismo rural, mesmo estamos muito próximos de São Paulo, há um potencial rural gigantesco em Jundiaí, turismo industrial, que é uma modalidade de turismo, também uma cidade como Jundiaí tem toda essa pujança. Então, há várias possibilidades que constam do plano diretor de turismo de Jundiaí e que certamente tem muito para se fazer com esse recurso que certamente será muito útil. Então, cada cidade com a sua particularidade para esse uma recurso. vocação, a gente pode dizer, não é? É, com a sua vocação, então, para esse recurso. Exatamente, cada cidade com a sua vocação. Algumas com vocação turismo religioso, outra com turismo rural, outra com turismo ecológico, turismo de praias, turismo de água doce, que é maravilhoso no estado de São Paulo. Chamando a atenção do deputado Sebastião Santos, dos grandes lagos aí da sua região. Por favor, deputado. Pescaria. Que adora uma pescaria. Bom, secretário, Não sabe nem pegar na Caetina. Bom. Agora ele entende de peixe e do meio ambiente, que é a defesa que ele faz. mas Peixaria é bom. é bom. A Lei 1261, de 29 de abril de 2015, ela diz, no seu artigo 1º, a classificação de municípios turísticos, assim considerados as estâncias e os municípios de interesse turístico, far-se-ão por lei estadual, observadas as condições e atendido os requisitos mínimos estabelecidos nessa lei. Bom, mínimos. Já no artigo 2º, no inciso 2º, diz aqui, possuir expressivo atrativo turístico e uso público, caráter permanente, naturais, culturais ou artificiais, que identifiquem sua vocação voltada para algum ou alguns segmentos abaixo relacionados. E aí ele sintetiza: turismo social, ecoturismo, turismo cultural, religioso, de estudo e intercâmbio, turismo de esporte, turismo de pesca, turismo náutico, turismo de aventura, turismo de sol e praia, turismo de negócios e eventos, turismo rural e turismo de saúde. Saúde. E aqui nós vemos o seguinte, que essas cidades precisam dispor no mínimo de equipamentos. Sabemos que o país passa nesse momento por uma crise aí que se estabeleceu e que não está fácil para que a população venha se organizar para se manter, principalmente no comércio. O que a Secretaria, mediante já uma lei, o que ela pode abrir desses recursos para apoiar as estruturas de turismo da cidade, já que muitos municípios perderão seu hotel. Ontem eu estive, estive domingo passado numa inauguração em Novo Horizonte, onde um setor hoteleiro fechou as portas. Por quê? Por falta de pessoas estarem indo ali, ou até mesmo de pagamentos. E é até estranho isso, mas as pessoas se hospedam, muitas vezes, elas ainda não pagam o que utilizaram. Elas dão calote naquela pessoa que está ali dependendo. O que o Estado de São Paulo pode apoiar os municípios para que tenha lá, vamos supor, uma praça de alimentação que o prefeito tem lá na praça, mas que precisa se organizar melhor, colocar pessoas para poder trazer. Nós vamos em cidades que são instâncias hoje, que quando chega 7 da noite você não tem o que comer. Fechado. Você tem que andar 100 quilômetros para poder ir a comer alguma coisa com a sua família. Não adianta, você leva a criança junto, a criança fica lá, ela quer comer alguma coisa, você não tem mercado, você não tem um açougue, você não tem nada, você não tem o que fazer. Então, o que o Estado de São Paulo pode ajudar esses municípios a melhorar o seu equipamento, como aqui está previsto na lei, mas que muitas vezes o poder público, o poder particular, não consegue se manter no ramo? Olha, deputado, a determinação do governador Geraldo Alckmin é para que a gente trabalhe bastante e use a criatividade. Ele diz que, ele tem total razão quando diz isso, ele diz que governar com dinheiro qualquer um governa. O bom administrador, o bom gestor administra nas fases de dificuldade. Então, é importante frisar que nós vivemos um momento político onde temos que ter mais orgulho ainda de sermos paulistas. Porque enquanto nós temos vários estados falidos, o estado de São Paulo está em pé, firme, adimplente. Acabou, por exemplo, de conseguir
fazer uma concessão de rodovias, a rodovia dos Calçados, onde, se não fosse a estabilidade econômica do Estado de São Paulo, a solidez do Estado de São Paulo, em virtude do seu rigor econômico, nós não conseguiríamos, o governador não conseguiria ter o ágio muito grande que ele obteve na receita da concessão dessa rodovia. Então, nós temos, além dos recursos previstos, os 400 milhões para investimento específico em turismo, criamos um grupo de trabalho na Secretaria de Turismo para dialogar de forma transversal com todas as secretarias que podem participar de investimentos na área do turismo. E não só as secretarias, como temos também um escritório muito bem consolidado em Brasília, do governo do Estado de São Paulo, à disposição. Aliás, é importante deixar aqui, fazer até a propaganda, esse escritório está à disposição de todos os prefeitos do Estado de São Paulo, em Brasília. Tá? Ele pertence, está subordinado à Casa Civil, mas ele é um espaço aberto e você vai lá, é muito bem recebido, para que você possa buscar apoio junto a ministérios, inclusive. Então, nós temos esse grupo de trabalho para assuntos que não constam do nosso orçamento, mas para que a gente possa fazer um trabalho junto com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Esporte, Secretaria de Desenvolvimento. O vice-governador Márcio França tem sido um grande parceiro do turismo, aliás, foi um grande secretário de turismo, talvez o melhor que já tivemos até hoje. Então, nós temos várias secretarias dialogando conosco e vários ministérios dialogando conosco também. Uma conversa muito boa com o ministro Max Beltrão, ministro do Turismo, com o ministro Roberto Freire, da Cultura, um grande parceiro nosso e grande parceiro do turismo, Vinícius Lumertz, presidente da Embratur. Então, nós